Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Câmara amplia poderes das comissões parlamentares de inquérito. Proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça segue agora para o Senado. Em audiência na Comissão Especial das 10 medidas de combate à corrupção, deputados ouvem críticas ao projeto. E você vai ver também. Falta de uma lei que regule a troca de informações com outros países deixa o Brasil mais vulnerável a crimes como a pedofilia e o terrorismo. Veja em mais um capítulo da série especial sobre segurança de dados. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro. Agora em Brasília, 9h02. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na terça-feira uma proposta que aumenta poderes das comissões parlamentares de inquérito. O projeto de lei permite que CPIs solicitem medida cautelar em caso de indício de bens de origem ilícita e aumenta o poder de requisitar documentos e informações da administração pública. Pelo texto, o presidente da CPI também vai poder aplicar multa a testemunhas convocadas que não compareçam à audiência, uma mudança inspirada no Código de Processo Penal. A proposta foi aprovada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, não precisa passar pelo plenário da Casa e segue direto para a análise do Senado. A comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público ouviu nesta quarta-feira um representante da Defensoria Pública que criticou o projeto. O presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Emanuel Queiroz, fez duras críticas ao projeto do Ministério Público de combate à corrupção. Entre as medidas estão as restrições à concessão de habeas corpus, a rejeição de recursos considerados protelatórios e o aumento de penas. Mas o ponto mais atacado pelo jurista foi a obtenção de provas por meios ilícitos, desde que obtidos de boa fé. A admissão da prova mediante violação das garantias constitucionais é uma agressão direta à Constituição da República e à permissão, por exemplo, para se admitir uma prova obtida mediante tortura. Contra isso não é possível se concordar, isso é o retorno ao obscurantismo. Já o jurista Modesto Carvalhosa tem uma opinião oposta. Ele acredita que a proposta significa uma valiosa ferramenta para o combate à corrupção e que todas as medidas propostas pelo Ministério Público respeitam a Constituição. São medidas absolutamente necessárias ao combate à corrupção, porque elas desestimulam esse tipo de conduta da parte dos agentes públicos e daqueles que contratam com a administração pública e, portanto, criam um clima jurídico, não só no plano judiciário, mas no plano também administrativo, que desestimula efetivamente a prática da corrupção. O relator da comissão, deputado Onyx Lorenzoni, garantiu que as medidas consideradas inconstitucionais serão excluídas do relatório final. Muitas coisas que estão tramitando aqui mexem no Código de Processo Penal, mexem no Código Penal que são passíveis de revisão. O que nós vamos ter todo o cuidado? Definido aonde que nós vamos atuar, que regras nós vamos estabelecer aqui, nós vamos pegar esses textos, levar as duas comissões do Código Penal e do Código de Processo Penal e fazer um ajuste para que aquilo que for aprovado no plenário da Câmara seja automaticamente absorvido no relatório. Então não vai haver nenhuma dissintonia, né? E claro, aquilo que é inconstitucional, a nossa consultoria legislativa da Câmara dos Deputados é extraordinária. Nós não vamos fazer nada inconstitucional, nós vamos ter muito cuidado. O deputado Onyx Lorenzoni também disse que a comissão pretende votar o projeto no plenário da Câmara no fim de novembro, para que ele seja entregue ao Senado ainda esse ano. O plenário da Câmara fez nesta quarta-feira uma homenagem aos 10 anos do movimento Todos pela Educação. Um dos participantes foi o ministro da pasta, Mendonça Filho. Ele confirmou que nesta quinta-feira o governo vai encaminhar ao Congresso uma medida provisória para reformular o ensino médio. A educação no Brasil está dividida. Isso é o que mostra o último resultado da Prova Brasil, feita a cada 2 anos. Enquanto no Sul, metade dos alunos tem aprendizado adequado em português, no Maranhão e Alagoas, a qualidade não chega a 20%.
Mais de 65% dos alunos no 5º ano da escola pública não sabem reconhecer um quadrado, um triângulo ou um círculo. No Brasil ainda existem 3 milhões de crianças e jovens fora da escola. E por causa dessa falta de um ensino de qualidade, o movimento Todos pela Educação veio aqui à Câmara para promover um ato pedindo melhorias no setor. E foi durante a sessão solene em homenagem aos 10 anos do movimento. Os alunos reivindicaram com música. A mais importante de todas as missões, garantir essa educação a todas as crianças e a todos os jovens, missão que é comum a todos. Tabata é uma das fundadoras do movimento Mapa Educação. Ela é da periferia da zona sul de São Paulo e conseguiu sair de uma escola pública para estudar em Harvard, uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Ela lamentou a desigualdade que existe hoje na qualidade de ensino oferecido pelas escolas públicas e privadas. Eu vou contar a história do meu irmão, chamado Alan. Ele estudou a vida inteira em escola pública. Eu fui para uma escola particular com bolsa. Chegou no 3º ano, o Alan não passou em nenhum vestibular. Por quê? Ele nunca teve uma aula de química. Eu fiquei desesperada. Eu estava indo para Harvard e meu irmão não faria nenhuma faculdade. Eu briguei, consegui uma bolsa e um cursinho para ele e ele falou que não ia, porque ele tinha que trabalhar e ajudar em casa. E eu fiquei desesperada. E foram vários meses de briga e chorando, até que eu literalmente forcei meu irmão a fazer cursinho. E depois de um ano, ele passou na Unicamp, na USP, pelo Enem. Já a presidente executiva do movimento Todos pela Educação disse que um dos maiores erros históricos do Brasil foi o descaso pela educação. A gente quer a educação como eixo central do projeto de desenvolvimento do Brasil. Não é só importante. Importante a gente já sabe, importante ela já é. E ser pilar central significa, sim, mais investimentos chegando no aluno. É no aluno que está na sala de aula. A gente precisa garantir que esse investimento chegue e impacte o seu aprendizado, que esse aluno fique na escola. O deputado Alex Canziani leu o pronunciamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A iniciativa de lembrar na casa os 10 anos do movimento Todos pela Educação demonstra a profunda concernência que guardam todos com a questão educacional e chega numa ocasião especialmente propícia. Com efeito, a educação brasileira ainda vive difíceis momentos. Os últimos resultados do IDEB desnudam, sobretudo no ensino médio, uma realidade desalentadora. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o ensino médio vive um flagelo e que os alunos sabem menos matemática hoje do que na década de 90. Por isso, confirmou que o governo vai encaminhar nesta quinta-feira ao Congresso uma medida provisória para reformular o ensino médio. A medida provisória trata de matérias urgentes e relevantes. Eu acho que o flagelo do que vive a educação brasileira, particularmente o ensino médio, mostra claramente a necessidade de que a gente possa agir com velocidade para atender as demandas dos jovens e das crianças do Brasil. Se porventura nós ficarmos aguardando eternamente, significa que nós vamos viver mais 20 anos que se fala de reforma do ensino médio sem reforma. O ensino médio é um dos grandes gargalos da educação brasileira. A nossa criança, quando consegue se alfabetizar, quando consegue passar todo o fundamental sendo reprovada, aprovada, quando ela chega no ensino médio, já chega sem motivação, já chega sem os conhecimentos necessários e isso desmotiva. A reforma do ensino médio brasileiro é urgente e há inclusive um projeto já em estágio bem avançado aqui na Câmara. Não sei se a maneira correta seria uma medida provisória como vai ser. A falta de uma legislação sobre dados pessoais no Brasil pode deixar o país mais vulnerável a crimes. Isso porque a chamada reciprocidade das leis, que permitiria a troca de informações entre países, não se concretiza aqui. Com a falta da lei, terroristas e criminosos sexuais estão entre os que têm hoje mais facilidade de entrar no Brasil. É o que Mariana Monteiro e Cláudia Lemos revelam na terceira reportagem da série sobre proteção de dados pessoais. As Olimpíadas que acabaram de acontecer no Rio de Janeiro e as Paraolimpíadas poderiam ter sido ainda mais seguras.
As fronteiras brasileiras ainda continuam abertas a terroristas, torcedores violentos e turistas suspeitos de pedofilia. É que países onde a legislação que protege dados pessoais já existe têm o direito de se negar a dar às autoridades brasileiras informações sobre suspeitos de crimes. É o chamado princípio da reciprocidade. Um país só é obrigado a colaborar com o outro quando os dois têm legislações semelhantes. Ou seja, o Brasil teria que editar uma lei que autorizasse o governo a dar informações sobre um suspeito que está saindo daqui e indo para o outro país. E a legislação da União Europeia é de 1981. Nós estamos atrasados há décadas, não apenas em relação à União Europeia, mas também em relação à própria América Latina. A ex-relatora da CPI mista contra a exploração sexual de crianças e adolescentes defende a manutenção dos cadastros de criminosos sexuais. Uma pessoa que tem esse histórico, ela fique registrada, mesmo após o cumprimento de pena, porque nós precisamos prevenir a ocorrência de novos crimes e nós sabemos que a reincidência nestes crimes é extremamente alta. Uma lei para proteger dados pessoais tem também que tratar dos chamados dados sensíveis. São aqueles que determinam qual a sua religião, sua orientação política, seus gostos pessoais e até sua orientação sexual. Ou seja, informações superíntimas, que você só daria aos amigos. Quem tem direito de ter acesso a essas informações? Na época da ditadura, o governo usava informações desse tipo contra pessoas que se opunham ao regime. A lei não deve proteger o cidadão apenas no seu relacionamento com as empresas, mas deve proteger também o cidadão no seu relacionamento com o Estado, para que os dados que são mantidos nas bases informáticas das agências de persecução criminal não sejam transferidos indevidamente ou usados irregularmente para prejudicar um cidadão, muitas vezes depois de 10, 15, 20 anos que o fato ilícito aconteceu. Muitas vezes depois que a prescrição já se deu, muitas vezes depois que o Ministério Público já decidiu arquivar o caso ou que o Judiciário já absolveu aquela pessoa. O Ministério da Justiça, que elaborou a proposta em discussão, concorda com a necessidade de proteção também contra excessos de órgãos de segurança, mas quer que ela seja tratada em outra lei. Nós precisamos proteger o cidadão, garantir a atividade estatal de investigação, por outro lado, e fazer isso com respeito aos direitos e garantias fundamentais. Considerando essa complexidade, optamos por tratar em outra norma, que vai seguir os princípios dessa lei geral nesse texto que está em discussão no Congresso. Amanhã, a última reportagem da série vai mostrar como o governo cuida de grandes bases de dados, como as do Ministério da Educação e do IBGE, que reúnem informações de milhões de brasileiros. O E-Democracia, a plataforma digital de participação popular mantida pela Câmara dos Deputados, está de cara nova. A versão beta, já disponível para todos os cidadãos, agora pode ser acessada de qualquer dispositivo móvel. Criado em 2009, o E-Democracia dispõe de várias ferramentas de acompanhamento do processo legislativo. Na versão anterior, o cidadão só conseguia acessar a plataforma a partir de desktops. Agora, basta digitar o endereço beta.edemocracia.câmara.leg.br no navegador do celular, tablet, laptop ou computador de mesa e pronto. Não é necessário nenhum aplicativo. Além das salas interativas, onde os usuários podem acompanhar e participar de audiências públicas das comissões técnicas, novas funções estão disponíveis, como o Wikileges, que permite a construção colaborativa de projetos de lei. Se o cidadão lê o artigo 1º e acha que é possível melhorar esse texto, ele manda uma sugestão. Você vê que aqui no artigo 1º já tem 6 sugestões. Então, 6 pessoas acessaram o Wikileges nesse projeto de lei e deram sugestões para melhorar o artigo 1º. Nós temos casos, por exemplo, de projetos que passaram pelo Wikileges e receberam sugestão de cidadão para mudança de algum artigo, inciso, e hoje é um projeto é uma lei que está em vigor, que teve a participação do cidadão. Tem o Marco Civil da Internet, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
São projetos que passaram pelo Wikilege, receberam a sugestão de cidadãos, a contribuição deles, e hoje leis estão vigorando com essa participação. Mais de 45 milhões de brasileiros têm alguma deficiência, o que representa quase 24% da população do país. Esses dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para marcar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a comissão que trata do tema promoveu, em parceria com a Comissão de Educação, com a Comissão de Cultura, um evento bem diferente, que teve como cenário a área externa do Congresso Nacional. Deficientes visuais, auditivos, cadeirantes, todos vieram em direção à rampa do Congresso Nacional. Deficiente unido, jamais será vencido! Mostraram que limitações físicas não os impedem de lutar por seus direitos. Parece até que quando desenhou essa rampa, Oscar Niemeyer já estava pensando em inclusão. Os deficientes foram recebidos por parlamentares envolvidos na causa. É um dia de protagonismo, ou seja, das pessoas com deficiência soltarem as suas vozes. E se fala de muitas formas. Tem pessoas que falam com as mãos, com os olhos, com o corpo, mas falam. E é preciso que nós tenhamos claro que as políticas para as pessoas com deficiência têm que contar com as pessoas com deficiência. Então, portanto, esse dia de luta é um dia em que as pessoas com deficiência não apenas reivindicam direitos, mas saem às ruas lutando por seus direitos. A Nayara é conduzida pelo condutor, o Caio, que é o Miss DF, gente. Vamos aplaudir aí. Mr. DF. O desfile é o auge do evento. São 25 modelos e alguns deles já foram contratados por agências de Brasília. Desfilar no terraço do Congresso Nacional não é algo rotineiro. É um momento especial na vida dessas pessoas. E aumentar a autoestima é justamente um dos objetivos do projeto Fashion Inclusivo. Ele nasceu em 2010 numa escola pública de Brasília. A idealizadora explica que para desfilar, todos devem estar indo bem na escola. A questão da autoestima, da disciplina dos modelos, que a gente vê um retorno em sala de aula na vida acadêmica. A gente quis entrar no mundo restrito, que é o mundo da moda, para mostrar que a pessoa com deficiência, crianças e jovens desse projeto, tem potencial para demonstrar uma joia, um acessório, uma maquiagem com toda tranquilidade. Fabíola e Fernanda já têm experiência na passarela. Elas explicam a importância de um evento como esse para as crianças e também para os jovens deficientes. Hoje mesmo teve algumas meninas que elas desfilaram pela primeira vez, né? E elas falaram assim que se sentiram muito bem, muito felizes, se sentiram muito bonitas, muito lindas. Então, assim, eu acho que isso é importante, né? Elas se sentir viva novamente, sentir que realmente elas são bonitas, que a cadeira de roda é só um acessório. Então, eu acho que isso é importante. Eu comecei no Fashion Inclusivo, né? Nunca achei que uma cadeirante poderia ser modelo. E recebi o convite da Ângela, a idealizadora do projeto, e foi com muita alegria que eu aceitei e fico feliz de estar representando as pessoas com deficiência e estar mostrando que não só as pessoas normais, que não têm deficiência, que podem desfilar, né? Que a gente também pode. E a música também pode ser inclusiva. Estrela, seu destino é fazer parte da constelação. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a ampliação dos poderes das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. A proposta agora segue para ser analisada pelos senadores. A falta de uma lei que regule a troca de informações sobre dados pessoais com outros países torna o Brasil mais vulnerável a crimes como pedofilia e terrorismo. E o E-Democracia, a plataforma digital de participação popular da Câmara, está de cara nova e já pode ser acessada de qualquer dispositivo móvel. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro. Neste momento em Brasília, 9h21. Acompanhe em instantes a transmissão ao vivo da sessão solene em homenagem à comemoração do Jubileu de Renovação Carismática Católica no Mundo. Um ótimo dia para você.